Estamos aqui. Hi, Emily. Good to see you here. I apologize, but we're going to be doing this in Portuguese today. But thank you so much for joining us. I'm waiting here for Estrela. Let me see here. We're going to be talking about the method, our experience as actress and also as teachers. Estrela has been teaching acting in Brazil for a long time, and she graduated here in Strasbourg, New York as well. And we met online in one of those classes online when we were having online classes. So I'm gonna be switching to Portuguese. Oi, Rodrigo. Oi, Davi. Hello. Então, vou começar em português agora, tá? Então, o Lee Strasberg, ele criou esse método de treino para o ator. Super interessante. Ele foi diretor do Actors Studio. E eu já tenho Estrela aqui e eu já vou aceitar ela comigo aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Acho que você tem que me pedir para participar, né? Vou lá e você? Accept. There we go. Oi, deu certo. Minha experiência aqui com o Instagram. Obrigada, Estrela querida, por tirar Obrigada a você pelo convite. Super honra ter você aqui, cara. Graças. Olha só, vou fazer as apresentações, me corrija se eu estiver errada. A Estrela veio para Nova York, já veio antes de mim, né, Estrela? Eu acho que você se formou em 2013, foi isso? 11. Eu fui em 2009. Eu fiz os Strasbourg de 2009 e 2011. Maravilha, que legal. 14 anos já. Muito tempo, exato. E voltou para o Brasil e levou, e foi devagar, né? Começou a levar o método pro Brasil. Estrela, eu vou fazer tipo uma entrevistazinha com você, tudo bem? Tudo bem, eu aproveito e quero depois perguntar coisas para você também. Que a gente... Tá bom, amor. Vamos lá. Eu queria saber assim, como que você chegou, como que você descobriu do Strasberg? Como que você veio parar aqui? Como você falou, vou estudar o método? Cara, fui, né, uma criança dos anos 90, adolescente, né, fim dos anos 90, começo dos 2000, tinha um programa, não sei se você lembra, que passava na Multishow, que era o Inside the Actor Studio, que eram aquelas entrevistas, e que quando eu fui para Nova York eu descobri que elas não eram dentro do Exato. Actor Studio, Elas são dentro elas eram na da Pace University, que eu Exato. cheguei aí, inclusive, com a Hilary Swank. Mas enfim, eu assistia o Inside the Actor Studio, eu adorava, babava. Então aquilo tinha ficado, né, in the back of my mind, aquela ideia do Actor Studio. E eu falava, um dia quando eu crescer, porque eu faço teatro desde que eu tinha 11 anos. Eu entrei no Célia Helena, que é o profissionalizante, quando eu tinha 14. Comecei a trabalhar com 15. E aí eu pensava, quando eu crescer eu vou pro Actor Studio. E a minha mãe... O que era o Actors Studio? Você já tinha essa coisa na cabeça do Actors Studio? Eu não sabia exatamente o que era, mas era aquela coisa do Inside the Actor Studio com atores incríveis. Entrevistas só com atores incríveis que eu adorava assistir. Você chegou aí a assistir alguma entrevista aqui na Pace University? Fui. Eu assisti com a Hilary Swank. E foi muito legal. E aí, enfim...
long story short, por várias razões, teve uma hora que eu pensei, não, mentira. Teve um dia que eu sonhei que eu estava em Nova York. E na hora que eu acordei, eu falei, eu vou pro Actor Studio. E quantos anos você tinha? 23, 24. Eu tava morando na Argentina nessa época. Eu já fazia faculdade de cinema na Argentina. Uau! 23, 24. E aí eu pesquisei. E aí Uhum, eu descobri que o Actor Studio não era uma escola. Aí eu uhum, entendi o que era o Actor Studio. uhum, Que, né, que o Actor Studio é esse clube de atores, onde atores treinam, que existe até hoje. uhum, Mas toda a tradição, toda a história do Actor Studio. E que o diretor do Actor Studio, até ele morrer, até 1982, se eu não me engano, uhum, tinha sido Lee Strasberg. E aí eu vi que tinha um instituto. uhum. E aí eu fui atrás do instituto. E aí eu fui originalmente por 3 meses. Eu Ah, fui no inverno de 2009, né? O winter. Que perguntar isso. era. Conservatório, você veio para fazer um semestre, acabou. Então, eu vim para os 6 meses. Porque o conservatório são 6 ciclos de 3 meses, né? Eu fui originalmente por 3 meses só. Uhum, E, um meu, semestre. quando eu cheguei no Strasberg, eu juro, assim, eu chorei, eu me senti chegando em casa mesmo. E hoje em dia, com toda a vida que eu construí a partir de Strasberg, eu vejo que realmente eu cheguei em casa. Uhum. E aí eu falei, eu quero fazer o conservatório. Eu morava na Argentina, eu fazia faculdade de cinema na Argentina, eu tinha ido nas minhas férias na Argentina. E eu falei, meu, eu vou fazer o conservatório. Minha Trancou, avó trancou a faculdade para vir fazer. tranquei a faculdade, minha avó tinha acabado de morrer, então com isso eu ganhei uma herança. Eu Uhum. falei, essa herança vai para o Strasberg. Era Lula, dólar a 1,30. Falei, Exato. bora pro É. Strasberg. Era boa aquela época? Era boa aquela época. E aí é isso, a herança da minha avó virou o Strasberg. Que é, E que é aí, uma puderança que você conquistou, né? Vamos falar, porque o totalmente. eu queria, então, já que a gente já chegou nesse ponto, queria que você descrevesse um pouco para mim como que foi, o que que você vê. Vamos por parte. Vamos primeiro falar assim, qual foi o impacto do método na sua. Você já atuava antes, né? Já, Você já tinha um jeito de atuar e o que a gente já. conhece muito do, né? Sim. Stanislavski, na formação no Brasil, era todo mundo baseia a atuação moderna. Então, como foi o impacto de receber? Como foi o treino? Porque, para quem está assistindo, o Strasberg criou um treino, né? Não é um treino, vamos deixar bem claro que a gente não treina para trabalhar para emoção, a gente treina para estar vivo na situação, e aí sim estar disponível para que deve. Sim. Então, como que foi o impacto da sua passagem de uma atuação antes do treino e depois do treino? Cara, eu sempre falo isso. Quando eu morava aí, não sei se você tá em Nova York, não sei. Quando eu morava aí, eu sempre dizia que aqui no Brasil eu tinha me formado em teatro Uhum, e aí eu estava estudando atuação. E a comparação que eu sempre fazia era como se eu tivesse estudado e me formado em música aqui uhum, no Brasil, mas sem nunca ninguém ter me ensinado a tocar o piano. uhum. Então, para mim, o treinamento no Strasberg foi Total. aprender a tocar o piano, que sou eu mesmo. Isso que o Strasberg sempre fala, o Stanislavski sempre fala, que nós somos o nosso próprio instrumento. Sim. Antes eu dependia, que é o que ele fala no Sonho de Paixão, né? Antes eu dependia muito da inspiração. Yeah. Então eu tinha isso, tinha peça. Um dia eu saía de uma apresentação e tinha sido ótimo, e eu não sabia por quê. E um dia Uhum, eu saía de uma apresentação e tinha sido péssimo, eu não sabia por quê, eu me senti uma grande fraude. Então foi uma coisa de ganhar ferramentas para tocar o meu próprio instrumento e essa palavra, yeah. treinamento, Uhum, que assim aqui no Brasil eu acho que isso está mudando, uhum. mas sempre teve uma relação de que você se forma E vai. e vai. Se forma, ganha seu DRT e foi. É Mas porque é mesmo tudo muito na intuição, né? Eu acho. Assim. assim, Aí quando entra o treino, você começa a decupar as coisas, colocar as coisas exatamente assim, essa ideia, essa metáfora do piano é muito interessante, porque aí você começa sim, a ter nota, sim. Não, e né? fora que é isso, não basta aprender a tocar o piano. Você precisa se manter em treinamento. Treinar, eu falo isso para os meus alunos todos Sim, sempre eu falo assim, o bailarino vai lá.
cara tá no New sim, York City Ballet, ele vai todo dia na barra e faz a primeira, a segunda, a sim, terceira, sabe? O músico faz escalas todos os dias. sim, Porque qual que é o que que a gente faz para sim, afinar o nosso instrumento? sim, total. Não é isso. Para mim foi assim, foi um encontro de Legal, alma mesmo, total. assim. E Estrela, antes você já. Isso foi muito intuitivo, então, sua busca, né, para chegar aqui. Aí você chegou e aí você conseguiu verbalizar E aí mudou minha vida. Eu já tinha tido contato com o Stanislavski, porque eu me formei no Célia Helena aqui em São Paulo. Uhum, Em 2002, quando eu tinha 18 anos, veio um professor russo para cá, o uhum. Valentin Triakov. Inclusive tem um filme com a Marta Noel e com a Maria Manuela, que chama Vermelho Russo, que é a experiência delas estudando com ele. Eu me lembro disso, porque eu me formei no INDAC em 2001. E eu me lembro, cara, ver, eu me lembro Meu, dessa. a gente estava muito próxima, a gente estava muito destinada, chegou Sim. a hora. E o Valentim Tepliakov foi meu primeiro contato com o Uhum. Stanislavski. Na faculdade de cinema, porque eu fiz faculdade de cinema, para direção de atores, com o Volney de Assis, eu tinha lido o Ator e Método, que é do Eugênio Kuznet, Uhum. muito quem trabalha com o Stanislavski no Teatro Oficina. Então eu já tinha uma aproximação ao Stanislavski. Uhum. Mas Strasberg, É. e é isso, assim, eu Ele tá com compartilho. o teclado todo, né? O Strasberg ficou com o teclado todo, todas as notas. Não, e o Valentim Terpiakov, ele sempre usava a metáfora do piano, ele falava Stanislavski não é uma estética, Stanislavski é o piano. Então, Uhum. assim, uma vez que você sabe tocar o piano, você pode tocar em diferentes estéticas. Uhum. Mas, assim, lendo Stanislavski e lendo Strasberg, e Uhum. voltando a ler Stanislavski, depois de ler e Ah, treinar Strasberg, eu acho que a gente entende Stanislavski de outro jeito. total, Porque total. eu sinto que Stanislavski, galera, sejamos honestos, vai ler Stanislavski. É complexo, ele faz digressões, ele usa metáforas. E eu acho que o Strasberg usou o melhor da cultura dos Estados Unidos, que tem sua luz e sua sombra, mas Uhum. uma das luzes dos Estados Unidos é um pragmatismo. Exatamente. Então eu sinto que o Strasberg pegou a lógica do Stanislavski e organizou em treinamento. O Stanislavski entendeu o que a gente precisa ter em Exatamente. cena e o Strasberg falou: é assim que se treina. Adoro Estrela, exatamente, é o meu pensamento, exatamente. Eu tenho muitas discussões com o Robert, que você conhece muito bem. Meu mestre, ele é meu mestre. Eu amo todos os professores, Meu mas meu mestre é o Robert Ele Eller. fica puto comigo, porque eu falo, não, Robert. O Stanislavski não metodologizou as coisas como o Strasberg fez, entendeu? Quando a gente vai ler, a gente não sai, por exemplo, de uma formação baseada no Stanislavski, a gente não tem um treino tão específico quanto esse treino metodológico, tão, né, que eles falam aqui, pinpoint, que ele vai, ele vai ali, né, ele Sim, vai do dó ao ré, ele tem exatamente, sim. ele é específico no treino. Não, e uma coisa que eu compartilho com Robert Ellerman é isso, porque academicamente tem algumas pessoas que consideram o sistema Stanislavski o método Strasberg, Uhum. né? E o Ellerman entende tudo como um grande corpo de conhecimento. Eu também entendo assim. A coisa Mas que eu acho. precisa de conhecimento para esse entendimento unificado. Hã? Eu acho que precisa conhecimento e treino para esse entendimento Tem unificado. sim, porque a coisa, eu acho que simplesmente Stanislavski entendeu que a gente precisa estar relaxado em cena. Uhum, O Strasberg desenvolveu o relaxamento para treinar a habilidade do relaxamento, de exatamente. estar relaxado em cena. O Stanislavski entendeu a importância da memória emotiva. Uhum, Aí o Strasberg desenvolve exercícios de memória sensorial, e que a memória sensorial, um dos aspectos da memória sensorial é a memória emotiva. exatamente. Então E é o ele real, e né, no momento, momento a momento, como é que você faz isso ser verídico ali, palpável? Como torna isso palpável? ele treina tudo o que o Stanislavski percebeu que era necessário, o Strasberg treina para o ator comum. O que eu quero dizer com ator comum? Existem gênios desde que o mundo é mundo. Eu Sim. lembro que aí o Strasberg dizia muito isso, de que leva 10 mil horas para se fazer um gênio. Se você não nasceu com a genialidade assim disponível, você precisa treinar. E aí o Strasberg desenvolveu como se treina essas habilidades. Exato. E agora, bom, falando disso, então, minha próxima pergunta seria o seguinte: dentro de toda essa paleta de treino, desse mundo, esse universo de exercícios sensoriais, qual foi o exercício, você como atriz, assim, que você de cara se identificou?
que te fez dar a virada e falar, putz, esse negócio funciona? E qual foi o exercício que para você falava, cara, esse aqui, esse não consigo, sabe assim? Cara, eu sou canceriana, né? Então eu gosto de memória. Então toda a sequência de memória sensorial, para mim, é um assim, é um deleite. Espelho sempre Poder. foi, o espelho foi fácil para você fazer? Sim, não me lembro especialmente dele. Porque para você foi. É, e porque eu tenho lido muito sobre isso e vejo com os meus alunos também, porque o Strasberg também falou muito sobre isso, porque quando você faz o mirror, que é o segundo exercício na nossa, né? Ele, Mas porque você fala junto o exercício de maquiagem ou barba na frente do espelho. uhum, que o olho é aberto, Sim, depois a gente volta para o olho fechado. Então, o que é você se ver é uma questão, é uma coisa psicológica muito, é um mergulho psicológico, tem uns estudos aí, tem umas análises, o, o Jeffrey fala muito sobre isso também, que você se vê, né? sim, A pessoa que ela consegue se ver, e a própria visão de si própria, e qual é a visão que tem própria, que é sim, uma coisa muito elaborada, sabe? Da psicologia, da pessoa conseguir ter uma imagem, porque uma coisa é você ver no outro, ou seja, você vamos fazer exercício, vamos fazer o lugar, né? Place, child. sim, Então vamos fazer o lugar. Então você começa por uma coisa pequenininha, você vai construindo e a sua memória vai crescendo e você vai lembrando sim, até de coisas que você nem a princípio nem sim. lembrava. Sim, isso pra Quando mim é fascinante. exatamente. Isso normalmente, para mim, é mais fácil, por exemplo, fazer um lugar do que Sim, fazer a mim mesma. Porque aí eu me deparo com a minha autocrítica, me deparo com o meu entendimento de com mim mesma. certeza. Sabe assim? Sim, com certeza. Mas eu acho que no meu caminho não foi marcante o exercício do espelho. Não, eu só estou dando um exemplo. Eu queria saber qual Mas é foi. porque eu acho que também tem uma coisa que eu adoro e eu sempre falo para os meus alunos. Eu não sei se ainda é assim o Strasberg. Quando eu entrei, talvez na época que você entrou também, tinha aquilo da gente ir na salinha assistir algumas fitas, É, as fitas de boas-vindas uhum. dele. E duas coisas me marcaram Nossa, muito. é ótimo. Uma é isso de que as turmas não têm nível, que iniciantes, intermediários e avançados são misturados, e toda a explicação que ele dá para isso, que eu acho ótimo, e que é necessário treinar com pelo menos dois professores diferentes dentro do Sim. instituto, porque Uhum. ninguém é dono do método e que cada professor, por mais que o método tenha um caminho objetivo, Uhum. cada um tem uma entrada. E eu Total. sinto que dependendo do professor, da professora, dá mais ênfase em alguns exercícios do que outros. A gente faz todos, Uhum. mas eles detêm alguns. Então, nenhum dos professores que eu passei quando eu estava no começo da sequência deu tanta ênfase para Não, maquiagem. eu não estou falando do espelho exatamente como uma coisa que é marcante. Eu queria só Sim. saber para você, pessoalmente, se teve algum exercício que foi quando você falou, quando você fez, quando você tentou aplicar em cena. Nossa, esse negócio realmente funciona. Sabe? Cara, memória sensorial como um todo, relaxamento, memória sensorial e análise de cena. A tabela de análise que eu aprendi com ela, Uhum, mudou a minha relação com a cena, tipo, antes e depois. Mas a memória sensorial, muito, né? Eu lembro muito da uhum. gente falar, e devem falar até hoje, porque você está em cena, né, fazendo, usando tudo em Sim, treinamento e usando os elementos, você fala, this shit really works. Né? Essa merda realmente é, funciona. Porque cara, ela funciona, o trabalho fala por si é só, não incrível. é? Incrível, exatamente. Eu vejo isso o tempo todo, assim, eu faço muito eu adoro fazer isso com os alunos. Eles fazem a cena, e aí, junto com eles, a gente faz escolha. Eu falo, tá, então agora eu quero que nesse momento você traga isso, e nesse momento você. Aí a cena ganha uma proporção assim que não tem. Eu não preciso mais explicar nada. Ela cresce. Não, Soa tudo. ela fala por si só. Não, tem quando a linha, quando o universo interno, pessoal, alinha com a cena, ela cresce de um jeito Sim, sim. que é inegável. Agora, minha outra pergunta é com relação a isso, já que a gente está nesse ponto.
como que você orienta ou como você faz? Eu sei que é uma pergunta super capciosa, assim, super difícil, tá? É uma pergunta bem que eu acho que assim, eu acho que foi uma pergunta que eu tive quando eu comecei a estudar o método e que eu enfrento essa pergunta com os meus alunos e que eu acho que é a pergunta mais difícil porque é como você usar o método, né? Porque uma coisa é você ir lá treinar, mas eu, por exemplo, não tenho interesse nenhum que um aluno meu saia das minhas aulas com todos os treinos, mas sem saber aplicar nada. Entendeu? Sim, O maior interesse é que se ele aprender uma coisa, ele aplicar uma coisa, aquilo já é uma sim. coisa que ganhar no trabalho dele. Então, qual a sua orientação em termos de fazer escolhas? Fazer escolhas de como usar o método ou fazer escolhas na cena? Quando você tá com a cena lá e aí você já desmembrou a cena toda, já entendeu, rarará, e aí você vai para o processo né, nessa intersecção eu Sim, personagem para fazer escolhas sensoriais para poder tornar sim. aquela cena mais palpável para mim. Tem uma frase que eu sempre digo que é: eu prefiro ver você nadando de braçada no raso do que se afogando no fundo. O que eu quero dizer com isso? Hum, Eu prefiro ver você. Essa frase serve para muitas coisas, mas em termos de escolhas de material sensorial, uhum, eu prefiro ver você livre e se divertindo e se esbaldando em cena do que uhum, você tentando usar uhum, uma coisa que você acha que é muito profunda e que vai te trazer uma grande emoção e que no fim te afunda. uhum. Não ficar preso, claro. Porque às vezes eu sinto, e eu passei por essa fase, é, quando você começa a usar a memória sensorial, a memória emotiva, eu acho natural que um momento você se encante com as memórias mais emotivas, com as memórias intensas, com os objetos pessoais que têm uma carga dramática As mais alta. tristezas, porque a gente só lembra das tristezas, ninguém lembra das É, alegrias. Incrível. e aí eu sinto que às vezes o ator pode ficar tentando forçar a cena, Sim, encaixar sim. numa memória traumática. Eu Uhum, acho isso um mau uso do método. sim. Eu acho que o método te oferece uma possibilidade de você usar qualquer coisa. É isso que Então, eu queria. às vezes, por exemplo, um exercício que Uhum, parece uma bobagem e que para uhum, mim ele é estupendo, uhum. memória sensorial de coceira. Exato, é nesse ponto que eu queria chegar, Esther. E aí você usa uma memória sensorial de coceira e aquilo, tipo, Isso. né, o Me Chama de Bruna, que é uma série que eu preparei a segunda, terceira e a quarta temporada, com a Maria Bock, que é a protagonista, a gente usava coceira para cenas que a Bruna estava cheirada de cocaína. Isso, Então, exatamente. é esse É isso tipo aí. de coisa. E isso, porque quem não conhece o método e só ouviu de orelhada, ouviu a memória emotiva, Não entendo. eu vou ficar pensando na morte do meu cachorro. Você É, pode usar a é, morte do seu cachorro se você quiser, mas você não precisa. Você pode não. usar coceira, você pode usar frio, você pode E usar. para mim esse é o mais fantástico do método. E é isso que eu Sim, tento colocar assim, não, porque quando fala memória emotiva, eu acho que fica muito fica na tristeza, na emoção. E sim, aí a gente esquece que a atuação é atuar com o corpo todo, né? O corpo sim, todo tá ali, tem que estar em movimento. Então, quando o seu corpo está afetado por você vai reagir de alguma maneira. Então, eu costumo muito usar, assim, por exemplo, eu vou fazer uma cena de medo, posso usar o frio, cara. total, total. Usar Posso usar o frio, posso usar uma frio. barata, posso É, usar. eu vou fazer um desejo, eu vou usar um gosto que me dá um Sim. gosto, sabe? Que me deixa com a boca cheia de água. Eu acho que essa era disso, nesse lugar que eu queria. Essas delicadezas. E eu acho Eu acho que isso é que fora da caixinha, assim, que eu acho que é total. que eu acho que é onde, sim, que é muito mais simples do que quando a gente não sabe o que é o método e acha que é a memória emotiva, que é entrar suas viagens. Não, não é, é muito simples. É assim, ó, tem um corte aqui, o corte dói. Como é que eu vou lavar Sim, essa louça com esse corte nesse braço? sim. É Né? isso, tem uma concretude no corpo e o como você cria para si essa concretude no corpo através da memória sensorial, ao invés de você imitar ou desenhar uma ideia. Ou forçar para uma emoção, porque não precisa. Sim, Porque a partir do momento que seu corpo está imbuído daquela realidade, não precisa sim, falar nada, tá na tua cara. Tá na tua sim, cara que você tá segurando para não se coçar. Na sim, cara que você tá tremendo de frio, mas tentando ficar tranquila.
Sim, né? sim. Não, e é simples de evocar, e é por isso, tipo, tem momentos que a gente adora usar alguma coisa que tem uma carga mais emotiva na nossa vida por várias razões. Mas tem momentos que não, cara. E é isso, você poder ter na sua manga frio, Isso. coceira, calor, febre, vontade de fazer xixi. Vontade de fazer xixi é ótimo para trazer Excelente. É, urgência. Tipo, é muito mais. Pode ser muito mais leve e divertido. total. E aí tem uma perguntinha que falava disso que eu acho que você já respondeu um pouco, que é mais leve de você dizer, mesmo que você tenha uma cena muito difícil, muito dramática, muito pesada, se você tá amparada, né, por algum Sim, processo, você pode embarcar com tudo, porque você tá amparada. Quando você desliga, né, você não sim. tá satisfeita, você tá Total, total, total. Não, e é isso. Eu insisto muito nisso. Eu sou bem nerd, assim. E eu aqui no estúdio, eu faço a sequência completa da memória sensorial. legal. Eu acho um tiro no pé Não, pular para o quarto de infância, pular. Tudo bem, é divertido, eles têm uma carga inevitável, dá para você ver onde o método pode chegar, mas eu acho um tiro no pé você ir direto para total. as cabeças, porque é na técnica fina e como o Ellerman fala, nos exercícios que não são sexy, que você ganha. É isso E mesmo. comparando com o piano, é quando você aprende a dedilhar o piano. É, é isso aí. É o que tá por trás. Sim. Exatamente. Então, Mas bom, deixa eu te perguntar, vai. e você? Como que você chegou no Strasberg? Então, eu sabia, cara, eu tinha feito um trabalho aí, eu trabalhei, eu me formei no IAC em 2001, trabalhei durante 10 anos, eu tinha feito uma novela, tinha feito um filme, não sei o quê. Tava assim, cara, e agora? Eu amo São Paulo, nunca moraria no Rio, não tenho a menor vontade. Sim, sim, E, e aí eu sabia que tinha esse Actors Studio. Eu falei, cara, meu sonho era no Actors Studio. Quando eu era criança, eu nem sabia que era que ia ser atriz, nada. Eu falava assim, eu vou sim. trabalhar na Broadway. Não sabia de nada. E aí eu falei, tem um lance de um Actors Studio, que foi a mesma coisa, pelo Actors Studio, cheguei no Sim. Strasberg. Aí a gente veio passar férias, a família passou férias em 2010. E encontrei a escola, fui lá, falei com o Jerry, que você estava lá na frente. Nós ficamos amigos depois. E aí todo mundo foi embora e eu fiquei, fiz minha aplicação, apliquei, fiz minhas coisas, não sei o quê. Que ano isso? Desculpa. Ah, não, eu apliquei, na verdade, eu apliquei, eu estudei, eu entrei, eu comecei em 2013, janeiro de 2013, me formei em 2014. Sim. Fiz seis, fiz sempre verão, fiz direto, fui fazendo. Eu também fiz o verão. A escola fica vazia, só tem a gente. É, tem sala para ensaiar, tem tudo. Mas eu fiz a mesma coisa, Estrela. Eu vim aqui para fazer 3 meses. Eu falei, vou lá só Sim. pra, vou dar uma, sei lá, uma, sabe, uma recalchutada aqui, ver o que tá rolando, dar uma chacoalhada. E aí, quando eu fiz, cara, as primeiras aulas, eu falei, cara, não dá. Isso aqui, isso é um treino. Total. Tem como eu sair daqui depois de 3 meses e já ter capacidade de usar ou qualquer Não, não outra. tem como eu ter vislumbrado tudo que eu posso fazer e não treinar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Aí eu falei, não, eu preciso fazer pelo menos mais 3 meses, assim. Aí eu fiquei mais Sim. 3 meses. Aí quando eu tava acabando os outros 3 meses, a escola chegou pra mim e falou assim, escuta, se você quiser fazer o seu conservatório, ainda dá pra você levar, porque eu tava fazendo full time, ainda dá pra você carregar esses seus créditos pro conservatório. Ótimo. Aí eu falei, ai, quer saber, eu vou fazer. Porque eu ainda tava me sentindo assim, cara, entendeu? E aí, quando você faz conservatório, você tem que, né, garantir que você tenha pelo menos dois method actings, que você tenha uma Eu de sempre teoria, uma de voz, uma de corpo, né? é Tudo isso. isso. É. E aí fiz, e aí foi. Aí eu fiquei assim apaixonada. E depois você sabe aquela história de quem acaba ficando em Nova York, né? Aí depois rolou o OPT. Aí durante Sim. o OPT eu batalhei meu visa e acabou saindo. Aí eu casei, tive um filho,
nasceu aqui, acabei ficando aqui. E aí, depois que meu filho nasceu, eu entrei em contato com a escola, eu falei, Vitória, pelo amor de Deus, qualquer coisa, quer um café? Eu faço um café. Você tá conectada, porque não dá. Sim, Ela falou, você tá louca, a gente te conhece, a gente conhece o seu trabalho, sua dedicação. sim, Vem treinar, vem ficar treinando aqui, você é minha convidada. E aí sim. fui agraciada, isso aí, Deus, né? Pelo amor de Deus. Continuei lá assistindo aula com esses caras todos. E aí, em 2022, eu estava de férias no Brasil. Ela falou: Você pode vir fazer uma substituição? Eu falei: Claro. E aí já comecei, aí a dar aula, dei aula para criança nos 2 primeiros semestres e depois fui para Você tá com os adultos também. adultos, né? Ai, que legal. Eu tenho muito desejo de dar aula aí. A Vitória me convidou em 2019 para as comemorações, eu não lembro se era 30 anos. 50 anos. E 50 anos. aí, e aí tinha a semana de celebração da América Latina, e aí eu fiz uma cena dirigida pela Lorca, e aí foi super legal. E aí em 2020, quando estourou a pandemia, também Aí foi Deus, através da mão. dessa vez que a gente se encontrou, foi no online que a gente se Foi conheceu. no online, exatamente. Foi no meio da Porque, pandemia, não foi? porque aí em 2020 a Vitória me deu uma bolsa para continuar treinando Que online. legal, E é. aí eu também dobrei o meu treinamento, porque eu fiz o conservatório de Uhum, 2009 a 2011 e eu treinei online uhum, ininterruptamente uhum. todo 2020 e Uhum. todo 2021. É. Então, tipo, eu dobrei. E aí a gente foi colega. Eu acho que a gente foi colega no Jeffrey. Amo, amo, amo. Manda um beijo meu pro Mano, Jeffrey. eu fiz Amo. 2 peças com o Jeffrey. Eu vi, eu É, vi. Você fez legal, foi muito legal. Eu fiz qual? yoga nas Três Irmãs, que foi a Ah, primeira peça depois que a gente voltou da pandemia, a primeira vez que abriu, assim, ainda era uma coisa assim, sabe? A gente teve que ensaiar online um monte para depois chegar, todo mundo ainda meio assim, mas era no e parque. você foi a Olga, que É, legal. Você foi sabe que muito quando eu legal. cheguei no Strasbourg em 2009, tava tendo audição para uma montagem das Três Irmãs. Eu audicionei e eu fiz a Olga. Foi a Lia de Sério? Bessonet que Então eu vou te dirigiu. contar uma coisa super interessante que eu descobri recentemente. Eu descobri depois de ter feito a peça. Cara, por que que eu não sabia isso antes? Ah, Sabe logo no começo que ela fala pra parar de assoviar? sim. Você sabe por quê? Por quê? Você não vai acreditar nessa. Na Rússia tem uma Aham. lenda. Sabe essas coisas de não poder superstição? Sim. Tem uma superstição na Rússia de que se você assovia dentro de casa, o dinheiro vai embora pela janela. Nossa! E olha, Nossa, que cara, loucura! o Porque cara era isso. muito gênio. Aí só que a gente só fica sabendo essas coisas depois. Então, o problema todo delas é o dinheiro, né? Elas estão perdendo ali o patrimônio, não sei o quê, tá? Total. Essa mulher Eu tem aqui no cabeça, Brasil, eu dirigi as Três Irmãs. Eu, inclusive, quero muito jura. voltar. Eu amo essa festa. E eu não tinha essa informação sobre o assobio. Eu fiquei sabendo porque eu dei aula Eu com ela. achava que era por causa da dor de cabeça dela, porque ela tava com dor de Eu cabeça. também, eu também. Tanto que quando eu falava isso, eu falava assim, ai, para, Ju. Sabe assim, tipo, Sim, eu achava que era totalmente a dor de cabeça, não tinha a menor noção. que legal. E aí você fez as Três Irmãs e qual outra peça você fez com o Jeffrey? A outra peça foi mais porque eles queriam que eu fizesse uma participação, assim, foi uma adaptação de Joan, como que é a que morre na prisão, Joana Dark, mas tinha outro nome, Joana Dark, o nome da peça não era Joana Dark, mas era baseado na história de Joana Dark, e aí tem uma duquesa muito min que cospe na Joana Dark lá. Olha, o gigante, gigante é meu amigo. Ele tá falando É aqui teu em Arco amigo? Verde. É, ele falou em Arco Verde não podia subir à noite dentro de casa. Olha lá, Ah, Arco gigante, Verde para de falar russa. bobagem, gigante. Amo, amo, saudade dessa galera toda. Eu quero ver todo mundo quando eu chegar aí, hein? Você conhece o gigante? Sim, Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. dos A gente é a bairros, mesma turma. Como é que a gente. dos Nossa, gente. undergrounds, dos teatros, dos sátiros, dessas coisas Que todas. loucura. Ai, eu tinha muito mais coisa, tem muito mais coisa pra gente falar, A Estrela. gente pode falar. Eu não tô com pressa. Se quiser, a gente fica um pouco mais de tempo. Se tiver com pressa, tudo Adoro. bem. Olha, eu acho que a gente vai, mas a gente vai ter que acabar, porque eu tenho que buscar meu filho. Justo.
Eu sou mamãe, tenho um menininho de 8 anos lindo. Mas então, deixa eu ver. Eu quero te fazer uma pergunta bem chata, assim, pra gente acabar, vai, tá? Tá bom? Nunca me faça essa pergunta ao vivo. Shoot. Qual é o trabalho, qual é a função do ator na sociedade para você? Não. Cara, eu tava falando disso ontem na aula. Eu sinto que nós somos o estômago da Hum, sociedade. É a gente que faz a boa. digestão de todos os BOs, da luz e da sombra, e serve como espelho. A arte tem essa função, só que Sim. nós, atores, damos corpo. Nós, atores, somos Vivendo. os seres humanos em cena. Sim. Então, a gente é espelho de reflexão, de expansão, de compreensão, de capacidade de olhar para lugares dolorosos, lugares densos, de capacidade de imaginar lugares luminosos e mais avançados. E nós precisamos ter um corpo hábil para sustentar Hum, essas travessias. muito Então legal. eu sinto que o treinamento ele é importante para esse atletismo emocional que a gente faz, para que a gente não colapse, não Uhum. sucumba às densidades que os nossos personagens convidam, porque a gente precisa atravessar a jornada desses personagens, porque a plateia e os espectadores precisam olhar. Sim. Em resumo, é isso. Maravilhoso. Eu vou ficar com essa. Atletismo emocional. Maravilhoso. Meu amor, Pô, quero te ver, a gente tem muito eu mais o que também. Não, fofocar. nós vamos fazer alguma coisa, com certeza. Olha, gente, a gente já tentou falar no telefone, mas como eu tava doente, a gente não conseguiu falar, então a nossa primeira fofoca tá sendo ao vivo. Ao vivo. Gente, que atriz, né? Atriz, adoro, tá na luz. Olha, tua voz tá ótima. Melhorou. Essa minha voz ela tá um pouco sexy. Eu Tá não tenho uma ótima. voz tão grave assim. Tá Mas ela já maravilhosa. tá melhor. Tem Você sim me que ouviu nos outros dias, né? tá ótima. Estrela amada, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Deus me Quando quiser, se quiser fazer mais conversas ao vivo, estamos aí. Se não, fechou. vamos tomar algo e arrasa no seu curso na ST, que seja lindo. Obrigada, amor. Obrigada, obrigada E mesmo. beijos para os nossos mestres Mas daí. a gente vai se encontrar. A gente ainda tem muita coisa pela frente. Eu acho que Muita, as nossas muita. tá só começando essa parceria, tá? É nós. E Gostei marca muito. eu e o estúdio aí para eu poder repostar a É, vou live. ver aqui como é que eu vou fazer agora, Você tá? coloca, quando você finalizar, vai te dar para você escrever uma legenda e vai perguntar se você quer salvar. Aí você diz que sim. Hum, E aí você coloca tag people. E hum, aí você me tag o estúdio. E aí você coloca como collaborators. tá. E aí você Certo. coloca eu e o estúdio Três Graus. Vou colocar. Lá e dei saudade, querido. Adorei você também, testemunha dessa live. É, demais. Tudo amigo e irmão aqui, ó. Gente, eu não acredito. Lives gigantes. Ai, Amor! morou Não, comigo. a gente está muito destinada Muito. Faz para se tempo. conhecer. Tá, a gente vai fazer alguma coisa quando eu chegar aí, tá? Tá bom. Deus, Me beijão. manda mensagem. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.